Vamos lá, vamos começar. Mais uma vez eu quero agradecer por poder fazer parte aí da sua família nesse momento e principalmente nesses dias tão conturbados que a gente está vivendo. E nós estamos iniciando, já é o terceiro programa, esse seria o terceiro programa. Nós demos o nome de Josué 24:15, quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que é importante nesses dias é que está tanta gente com preocupações, com dúvidas, com sentimentos tão difíceis, complicados por conta do coronavírus. E eu queria então que nós tivéssemos um tempo pensando não só na família, mas também pensando no cuidado de Deus para a família, como nós também podemos cuidar da nossa família nesse momento tão difícil, e não só a nossa família, mas a família da igreja. Qual deve ser a nossa atitude como igreja? Então eu queria deixar com você um texto da palavra de Deus, eu queria deixar com você algumas lições também da palavra de Deus. Todos nós estamos preocupados com essa questão do coronavírus. O que fazer, como nós devemos agir, não é? Como crentes, como servos de Deus, como ajudar nessa situação tão difícil que a gente está vivendo. E o que eu queria colocar para você é uma carta, um trecho de uma carta de Martinho Lutero. A peste negra havia voltado no tempo de Lutero e no dia 2 de agosto de 1527 invadiu a cidade de Wittenberg. Então Lutero, dias depois, vai escrever uma carta falando sobre a atitude que nós devemos ter como crentes diante de uma peste, no caso lá a peste negra, que eles viviam numa situação tão difícil como a nossa que nós estamos vivendo hoje. Olha só, o trecho da carta de Lutero é bastante interessante. Ele diz assim: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Já aprendemos algo com Lutero. O que a gente tem que pedir nesse momento de crise, nesse momento tão difícil, tão conturbado que a gente está vivendo com respeito ao coronavírus? Pedir a Deus por misericórdia. Sem dúvida alguma, esse deve ser o nosso desejo, para que Deus nos proteja, para que Deus nos guarde. E ele diz mais: além de orar, pedir a misericórdia de Deus, ele fala que vai tentar fazer de tudo para ajudar. Vou fazer vapor, no caso dele lá, ajudar a purificar o ar. O problema deles era com o ar. Administrar remédios e tomá-los. Há tanta gente maluca dizendo assim: Deus vai me proteger, então eu não tenho que tomar cuidado algum, não tenho que tomar as precauções que os médicos dizem, que os cientistas dizem. Não é bem assim. Olha só o que Lutero diz agora: evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária. Você tem feito isso nesses dias? Evitar lugar onde a sua presença não é necessária? Quantas pessoas estão ainda passeando nos shoppings, estão fazendo coisas que poderiam não fazer, deixar para um outro dia, para um outro momento? Lutero ensina a gente: vou evitar lugar e pessoas onde a minha presença não é necessária. Para quê? Para não ficar contaminado, ele diz, e assim porventura infligir e poluir outros. Ele pensava no outro. Você tem pensado no bem-estar do outro, principalmente dos mais idosos? E de repente a sua presença, talvez você mais novo, pode ser que não dê nada, não sinta nada, mas você pode levar esse problema do coronavírus para as pessoas mais com problemas de saúde, crianças, idosos. Então Lutero diz assim: eu vou evitar lugares, eu vou evitar pessoas onde a minha presença não se faz necessária. Para quê? Para proteger as pessoas. E ele diz mais: para quê? Para que ele não seja culpado da morte de pessoas por sua negligência. Lutero continua: se Deus quiser me levar, ele certamente me encontrará e eu terei feito o que ele esperava de mim. Se, no entanto, o meu próximo precisar de mim, olha algo interessante que a gente tem que pensar. Se, no entanto, o meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar onde a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Vejo que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é imprudente nem audaciosa e não tenta a Deus. Lutero ensina para a gente algumas coisas importantes, então.
primeiro lugar, você tem que pedir a Deus por misericórdia, para que Ele te ajude, para que Ele te proteja o povo de Deus, proteja as pessoas ao nosso redor. Esse é o nosso dever como igreja. Pesa sobre nós a responsabilidade de intercedermos pelas pessoas. Deus ouve a oração do justo, é o que diz a Bíblia, e nós como igreja precisamos ter esse tempo de oração, de clamor pela nossa nação, pelo mundo inteiro por conta da situação do coronavírus. Mas o texto diz que a gente pode fazer mais. E o que Lutero fez é aquilo que os cientistas estão pedindo para a gente fazer, que os médicos estão pedindo, que as autoridades estão pedindo. Que o melhor é você se guardar e não sair muito. Você pode levar problemas a outras pessoas e ele vai falar a mesma coisa. No entanto, se alguém precisar de você, olha o pensamento de Lutero, se alguém precisar de mim, eu não vou deixar de ir lá, eu vou ajudar, eu vou cuidar do meu próximo, porque essa é uma fé, como ele diz, que teme a Deus, porque não é imprudente nem audaciosa e não tenta a Deus. Eu espero que você tome essas instruções que têm sido dadas, diariamente pelos noticiários, pela mídia, pelos médicos, pelas autoridades, todos pedindo para você se guardar um pouco mais, se proteger as pessoas ao seu redor. E nós, como povo de Deus, temos uma vantagem ainda maior, a gente pode confiar no Senhor. E pensando nisso, na confiança no Senhor, eu queria ler um salmo com você. Eu queria ler um trecho da palavra de Deus, que tem uma lição muito preciosa para o momento que a gente está vivendo, tão conturbado, com pessoas tão desesperadas. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus estão desesperadas. Elas acham que, de repente, esse coronavírus é maior do que Deus, porque elas não conhecem a Deus. Mas quando você abre a palavra de Deus, a esperança, e Ele enche o nosso coração de paz, de alegria, de esperança, porque as notícias de Deus são maravilhosas para todos nós. Eu vou ler um salmo muito conhecido, o salmo de número 121, o qual diz assim, cântico de romagem: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. As palavras do salmista são marcantes para o povo de Deus, tão marcantes que foram colocadas aqui no último livro, quando eles retornaram do cativeiro do exílio, quando eles estão ali louvando ao Senhor, tinham passado por tantas provações, por 70 anos de exílio, e agora eles entoavam esses louvores ao Senhor. Mais ainda, esse salmo faz parte dos cânticos de romagem, cânticos de subida para Jerusalém. Nós sabemos que pelo menos uma vez por ano, o povo de Deus, pelo menos os homens representando a família, deveriam subir à cidade de Jerusalém. É curioso isso, subir a Jerusalém, mesmo que eles estivessem lá no Monte Hermon, que é o monte mais alto, eles deveriam subir à cidade de Jerusalém. A ideia é, Jerusalém é o lugar onde Deus está. Então eles falavam isso, que subiriam à cidade de Jerusalém. E iam fazendo louvores, entoando louvores ao nome do Senhor, declarando a fé que eles tinham no Senhor. Olha que interessante aquilo que o salmista ensina para todos nós, porque ele faz primeiro uma pergunta. A pergunta é, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Uma pergunta muito boa para o nosso tempo hoje. Quem é que pode te socorrer hoje do coronavírus? Será que as autoridades têm poder para isso? Será que os médicos têm poder para isso? Algum medicamento, vacina? Nós sabemos que não há nada a fazer. É somente Deus quem pode socorrer-nos. Então o salmista faz essa pergunta. Eu olho para os montes, quem é que pode me socorrer? E a resposta que ele mesmo dá é, o meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Algumas coisas são muito preciosas aqui que já nós não podemos deixar de lado.
né? Deus é quem nos socorre em todo o tempo. Deus é o único que pode nos socorrer diante dessa crise que a gente está vivendo. Esse é tempo de buscar aquele que pode todas as coisas. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que é o Deus do universo, o Senhor absoluto, aquele que domina sobre todas as coisas. Mas é interessante, porque o salmista ele fala assim: eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Há três possibilidades de pensar aqui na questão dos montes. Por quê? A primeira possibilidade com respeito ao monte é porque as pessoas passaram a adorar nos montes outros ídolos. Nós sabemos que houve um tempo na história do povo de Deus, principalmente nas tribos de Israel, nas tribos do norte, que eles pararam de vir a Jerusalém adorar e passaram a adorar nos montes os seus ídolos. Tanto que o profeta Elias, num certo momento, ele faz um desafio aos profetas de Baal no alto de um monte, e eles passam ali horas e horas, os profetas de Baal, pedindo para que seus ídolos, seus deuses, respondessem às suas orações. Mas Elias zombava deles, dizendo que o Deus de vocês, quem sabe, está dormindo. Quem sabe ele está muito ocupado, não tem o que fazer, não tem como te ajudar. Ele está muito ocupado ou muito cansado, muito cansado e quieto, dormindo. Olha só, uma das possibilidades é essa que o salmista está dizendo. Eu olho para os montes, enquanto as pessoas confiam nos montes, enquanto as pessoas confiam na sua própria saúde, tem um monte de gente mais nova confiando na sua própria saúde. Eu vou sair para todo lado, eu vou fazer o que eu quiser, porque não vai acontecer nada comigo. Cuidado! E o pior, você pode ser imprudente e levar o vírus a outra pessoa. Não confie em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Não confie em ninguém, nem em você mesmo. Mas olha só, as pessoas lá talvez acreditavam que os ídolos poderiam ajudar, mas o salmista diz: não, é o meu Senhor que é o meu socorro. Uma outra possibilidade que o texto aponta para a gente é que dos montes vinham as dificuldades, vinham os problemas, vinham os assaltos, os animais ferozes que se escondiam nos montes. Então é muito provável que lá nos montes havia esse problema. Era lugar de esconderijo do perigo. Da mesma forma, nós estamos olhando para o problema, é só ligar a televisão ou a rádio e as pessoas entram em desespero por conta do coronavírus, como se isso tivesse poder para destruir toda a humanidade. Mas nós precisamos lembrar que há um Deus, que é socorro bem presente na tribulação. É o que o salmista está ensinando. Uma terceira possibilidade com respeito aos montes que o salmista deve estar também colocando para nós pensarmos é a ideia de que ao chegar próximo de Jerusalém, eles começavam a avistar as colinas que ficavam ao redor de Jerusalém. E aquilo enchia o coração de esperança, de alegria, onde eles podiam lembrar: em breve nós estaremos na presença de Deus, nós vamos buscar, cultuar ao Senhor. O que eu queria dizer para você é, o que o salmista ensina nos 2 primeiros versos do Salmo 121, o salmista está ensinando que Deus é o socorro certo. O socorro de Deus é sempre certo. Deus é o único que pode nos socorrer. E a confiança dele está em pelo menos 2 questões aqui sérias para nós. Ele coloca o nome de Deus aqui. O verso de número 2, o meu socorro vem do Senhor. Se você observar na sua Bíblia, está com letras maiúsculas, porque aponta para o nome do pacto, o nome de Deus, o Yahvé, o Eu Sou, o Deus imutável. O Deus que cuida da gente em todo tempo e que nunca vai deixar de ser Deus. A humanidade toda passou por pestes diversas. Lutero enfrentou a peste negra, como toda a Europa. Mas todos eles puderam olhar para Deus e receber de Deus o socorro. Nós temos essa certeza de que o coronavírus um dia vai passar. E todo aquele que confia em Deus, ele vai ganhar com isso. Porque Deus é aquele que cuida do seu povo de uma forma muito especial. O nome do pacto de Deus, o socorro de Deus é certo. E mais ainda, o texto diz que não só Deus é fiel, é o Yahvé, o Eu Sou, mas Ele é aquele que fez o céu e a terra. Tudo o que foi feito está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. A sua saúde está nas mãos de Deus. Confie nisso. A palavra de Deus lá no Salmo 54, o salmista Davi deixa isso muito claro para todos nós. Ele diz que Deus é quem nos ajuda
E Deus é quem sustenta a nossa vida. Não são os médicos que vão sustentar a nossa vida. Não é se você tem boas vitaminas no seu corpo, ou se falta vitamina C, tem imunidade ou não tem. Mas quem sustenta a sua vida é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É o que nos diz o texto. Ele sim é socorro bem presente na tribulação. Ele é o nosso socorro. E nós podemos responder como salmista: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas o texto vai mostrar mais para a gente. O texto vai mostrar também que de Deus o cuidado é certo. Não só o socorro, mas o cuidado é certo. Olha o que diz os versos 3 e 4. Ele não vai permitir que os pés vacilem. Ele não vai cochilar, dormitar. Deus não se cansa. Deus não tem cansaço como a gente. Nós precisamos dormir. Deus não dorme. Deus vai guardar a gente o tempo inteiro. Deus vai cuidar da nossa vida, da nossa família, o tempo todo, dioturnamente, 24 horas por dia. Não há um milésimo de segundos que Deus não está olhando para nós, para o nosso problema, cuidando da gente, sustentando a gente com suas mãos. Então, o cuidado de Deus é certo. É Ele quem sustenta a nossa vida. Os pés não vacilam. Os nossos pés só não vão vacilar se Deus guardar os nossos pés, se Deus sustentar os nossos pés. Porque Paulo mesmo diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você acha que você não precisa de Deus, você acha que não precisa da presença de Deus, você está prestes a cair. Mas o texto mostra então, fazendo aquela lembrança a Elias, lembram lá? Os ídolos todos estavam dormindo, né? Os poderosos deuses de Baal estavam todos ali dormindo, os profetas de Baal desesperados, mas os ídolos dormiam. Deus não, o Deus de Elias é aquele que responde oração. E Tiago vai dizer: muito pode a oração do justo por sua eficácia, fazendo uma lembrança da história de Elias lá no Monte Carmelo. Elias orou e Deus fez com que a chuva não viesse. Elias orou de novo e Deus mandou a chuva. Nós precisamos confiar nesse Deus que responde à nossa oração, que atende à nossa oração de acordo, é claro, com os planos dele, com os decretos dele, para cumprir a vontade dele. Deus escolheu agir por meio da oração do seu povo. Ele podia ter agido sem a nossa oração, ele não precisa da nossa ajuda. Ele é o Todo-Poderoso. Mas agora, este é o tempo de você se humilhar diante de Deus, de você clamar a Deus para ter misericórdia de todos nós, e você pedir a bênção de Deus para todos os seus queridos familiares. O texto então vai mostrar que o socorro de Deus é certo, versos 1 e 2, Salmo 121. O texto vai mostrar nos versos 3 e 4 que o cuidado de Deus é certo. Deus vai sustentar e Deus vai guardar. Ele não vai sequer cochilar. O tempo inteiro Deus vai cuidar da gente. Mas o texto agora, nos versos 5 e 6, mostram que a presença de Deus é certa. Olha só, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Há uma curiosidade no cântico de romagem, ou nos cânticos de romagem, que todos eles, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, todos estes salmos enfatizam uma parte da bênção araônica. Lembram da bênção araônica? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Lembram disso? A maior bênção do Antigo Testamento, a bênção que o sumo sacerdote deveria dar ao povo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Por diversas vezes, aqui nesse salmo, o salmista está lembrando a bênção araônica. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então, olha só, a presença de Deus conosco é a lembrança dos versos 5 e 6. Um Deus que guarda a nossa vida, a lembrança da bênção araônica, e o Deus que é sombra, o Deus que caminha com a gente. Nós não temos como fugir de Deus. Deus acompanha a gente assim como a nossa sombra. É o princípio Emmanuel, o Deus presente, o Cristo que veio para estar com o seu povo. E a lembrança aqui, é claro, é a saída do povo de Deus lá no Egito, lá no deserto. Quando durante o dia, naquele sol escaldante do deserto, por 40 anos eles caminharam num sol de 40 graus, 45 graus, eles não iriam resistir, não haveria saúde para resistir àquele clima.
À noite era o contrário, à noite era muito frio. Imaginem você ter uma temperatura durante o dia 40 graus, 45 graus, à noite podendo chegar abaixo de zero. Ninguém consegue ter saúde nesse clima, mas Deus cuidou do seu povo nos 40 anos. De que maneira? Durante o dia, Deus era uma coluna de nuvem, andando com eles, protegendo eles. Durante a noite, Deus era a coluna de fogo, guardando eles das serpentes abrasadoras, dos escorpiões e aquecendo eles daquele frio tão terrível do deserto. O que o texto está mostrando é que Deus caminha com a gente e a gente pode confiar nisso. A gente pode crer que o mesmo Deus que caminhou com Moisés e o povo dele lá nos 40 anos é o mesmo Deus que está hoje caminhando com a gente, o mesmo Deus que tirou o seu povo aqui do exílio e eles estão louvando, adorando a Deus por isso. Nós podemos também entoar louvores e confiar nesse Deus, na presença de Deus, porque ela é certa. Ele está conosco. Nós podemos confiar que Ele é o Deus presente, o Deus conosco. E por fim, o salmista vai mostrar nos versos 7 e 8 que a proteção de Deus é certa. Olha só, versos 1 e 2 do Salmo 121, o socorro de Deus é certo. Pense nisso. Versos 3 e 4, o cuidado de Deus é certo. Deus cuida do seu povo. Versos 5 e 6, a presença de Deus é certa. É o Deus conosco, é o Deus presente. E versos 7 e 8, a proteção de Deus é certa. É o que nos diz o texto. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Você lembra de algum texto que fala sobre isso? O Senhor Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, deixou um modelo de oração para nós. Ao terminar a oração, qual o último pedido, um dos últimos pedidos? E livrai-nos ou livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Deus é aquele que pode livrar a gente do mal. Deus é o único que pode livrar a gente desse mal tão terrível que está acontecendo no nosso tempo. Os médicos têm que se curvar diante da sabedoria, da majestade de Deus, porque eles não conseguem resolver o problema. As autoridades, o governo, o presidentes do mundo inteiro estão desesperados, procurando como resolver esse problema. Mas Deus é aquele que pode livrar a gente do mal. Ele é o único que tem poder e autoridade. A proteção de Deus é certa. Deus é aquele que cuida da gente. Ele pode livrar a gente de todo mal. E tudo o que acontece na nossa vida, ao entrar, ao sair, tem a direção, tem o cuidado de Deus, tem a bênção dele para com o povo de Deus. Eu queria lembrar com você a doutrina da providência de Deus. Eu já falei diversas vezes sobre essa doutrina, que é uma das mais marcantes da Bíblia. A doutrina da providência de Deus diz que Deus tem providência geral para com todas as pessoas, aliás, para com toda a criação dele. A providência de Deus para com o reino animal, o reino vegetal, as estrelas, a lua, o sol. Deus tem providência geral para tudo aquilo que ele criou. Ele é o criador de todas as coisas. Mas a palavra de Deus mostra também que Deus tem uma providência especial, e essa é apenas para os seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor. E Ele próprio os criou. E Deus tem providência especial para com as pessoas. Mas magnífico é saber, e a palavra de Deus tem textos magníficos, maravilhosos, os quais mostram que a providência de Deus para o seu povo é especialíssima. Deus tem um zelo especial para com todos nós, e nós podemos confiar na graça, no poder, no amor de Deus. Conforme Paulo mesmo diz, ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo para morrer por nós. É a prova de que Deus te ama, é a prova de que Deus ama a sua família, é a prova de que Deus tem único que tem poder para resolver o seu problema, tem poder para resolver toda essa situação que a gente está vivendo. Isso não significa, entenda bem, isso não significa que então a gente vai sair pela rua, não é? Nós vamos sair em qualquer lugar, nós vamos ter vida normal. Não é isso. A Bíblia diz que nós não podemos tentar a Deus. É a mensagem de Lutero na carta que ele escreve lá por conta da peste bubônica, da peste negra. Nós não podemos tentar a Deus. Nós podemos evitar estar em alguns lugares
porque isso vai proteger a si mesmo e vai proteger as pessoas. Você pode fazer isso. Deus te deu sabedoria para isso. Você não precisa tentar a Deus, porque se fizer vai ser bem complicado. Mas ficam algumas questões para a gente pensar. Por que Deus está permitindo toda essa enfermidade? Por que o mundo inteiro está parado praticamente, economicamente, as indústrias paradas, sem saber o que fazer, como agir, como reagir diante disso? Quem sabe é tempo de você se lembrar de Deus. Quem sabe é tempo de lembrar que a palavra de Deus está se cumprindo e Deus está permitindo a peste, porque dentro da própria palavra de Deus há textos dizendo que enquanto Cristo não voltar, as coisas vão acontecer, e dentre elas as situações difíceis, os problemas, as pestes, as dificuldades. É como diz lá no Apocalipse, as trombetas de Deus vão tocando para você deixar o seu coração endurecido e se curvar diante da majestade de Deus e reconhecer que você nada pode, que você nada tem, mas Deus pode te abençoar. Ele pode ser o seu socorro bem presente. Ele sim pode te socorrer dessa crise toda. Então é tempo de você se lembrar de Deus. É tempo de você confiar em Deus. É tempo de você consagrar sua vida a Deus. Quem sabe você precisa acertar a sua vida com Deus. Talvez você esteja vivendo tão tortamente, de maneira automática, fazendo as coisas sem se lembrar que Deus é o seu Criador e que Ele fez tudo para a sua honra, para a glória do nome dEle. Será que a sua vida tem glorificado o nome do Senhor? É tempo para a gente pensar nisso. E como nós estamos juntos, e você está reunindo aí, quem sabe, a sua família, se você estiver com alguém, mesmo que você esteja sozinho, eu gostaria que você lesse um versículo. Eu vou deixar um versículo para você ler, você meditar e depois buscar ao Senhor. É o texto tão conhecido de 2 Crônicas 7,14. O texto tão magnífico quando diz lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, Deus vai ouvir dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Quem sabe Deus não sarou ainda a terra, o nosso Brasil, o mundo inteiro, porque ainda é preciso confessarmos o nosso pecado e crermos no Senhor, crer no Senhor Jesus, para que toda a nossa vida, toda a nossa casa, todo o nosso país seja assim alcançado e salvo. Deus assim o abençoe, Deus abençoe sua família, Deus te proteja, mas tome cuidado, saia realmente para o necessário. Você precisa trabalhar, então vai ao seu trabalho, volte logo para casa, tente o máximo ficar com seus queridos em casa, se guardando, cuidado ao visitar também os mais idosos, que são mais suscetíveis a pegar essa enfermidade. Vamos tomar todo cuidado para passar logo por essa crise, mas acima de tudo passe confiante no Senhor, buscando ao Senhor, sabendo que Ele é o socorro bem presente. Ou como diz o texto, eu olho para os montes, eu olho para os problemas, eu olho para o coronavírus, de onde é que vai vir o meu socorro? Não pense que o seu socorro virá da classe política, ou acadêmica, ou médica, mas virá do Senhor. E só Deus pode dar aos médicos, aos cientistas, sabedoria para solucionar esse problema, os governantes para dominar essa situação tão difícil que está fora do controle deles. Vamos orar, pedir a bênção de Deus por toda a classe política, as autoridades, a classe médica, que Deus assim tenha misericórdia de todos nós. Eu quero terminar com oração com você e depois eu gostaria que você continuasse com sua família também em oração. Ó Deus, o Senhor sabe desse momento tão difícil que a gente está vivendo, mas quando abrimos a Tua Palavra, nós descobrimos que o Senhor é o socorro bem presente. Por isso pedimos que o Senhor nos socorra nesse momento tão difícil de enfermidade. Tanta gente enferma, tanta gente desesperada, sem saber o que fazer. Pedimos a Tua bênção para todas as autoridades brasileiras e mundiais, os cientistas, os médicos, todos que estão investidos de autoridade dadas pelo Senhor mesmo. Que o Senhor, ó Deus, dê a eles graça e sabedoria para dar uma solução a esse problema do coronavírus e que a Tua mão esteja guardando, protegendo o Teu povo, livrando a gente de todo mal. Sabemos que, ó Deus, não é porque somos do Senhor, somos crentes, que não vamos passar pelas provações da vida. Podemos até enfrentar, sim, o coronavírus,
mas a certeza da tua presença conosco é o que enche o nosso coração de esperança e certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, ajuda-nos a confiar e a render a nossa vida aos teus pés. Pedimos tudo orando em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Continue aí com a sua família em oração. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a Deus nesse momento tão crítico da nossa nação, do mundo inteiro, mas na confiança em Deus. Que Deus assim te abençoe, abençoe a sua família. Se Deus permitir, estaremos juntos novamente na próxima segunda. Deus abençoe.